Queridos, em 1914 houve um acidente marítimo. Esse acidente foi com o Titanic. O Titanic saiu da Inglaterra indo para os Estados Unidos e encontrou com um iceberg no meio do oceano. E o iceberg rasgou parte do navio. E o navio levou 6 horas para afundar. O navio tinha mais ou menos 2.500 pessoas. 1.500 pessoas salvaram e 1.000 pessoas morreram. Mas o que matou as pessoas foi justamente a água fria. Porque enquanto o navio afundava, não tinha bote para todo mundo. Então, naquele navio tinha a elite, né, lá do primeiro andar, e tinha o pessoal da classe pobre que ficava lá embaixo. Esses pessoal morreram quase tudo. E o que eu quero falar com vocês é que o iceberg, ele fica 98% debaixo d'água, 2% acima da água. E foi nesse 2% exatamente que o navio bateu e veio a ser um náufrago. Queridos, assim também é a gente, assim somos nós. Se você não tiver com a sua saúde mental, emocional equilibrada, se você não tiver com a sua saúde espiritual, você não vai a lugar nenhum. Eu me lembro a história de uma jovem que, quando a mãe faleceu, ela tinha 17 anos. O pai usava ela como esposa. E ela trabalhava na casa de um amigo. Ela começava a varrer a casa, de repente ela parava e ficava olhando nada, por nada, e parada ali, horas parada. E depois se descobriu que essa jovem tinha um relacionamento com o pai estava abusando dela. E ela não estava conseguindo mais trabalhar. Então, pessoas, querido, que têm problemas emocionais, problemas espirituais, problemas psíquicos, que não conseguem resolver, essas pessoas não vão a lugar nenhum. O Sermão da Montanha, que está lá em São Mateus 5, Lucas também e Marcos, Jesus explica como é que as pessoas têm que fazer para crescer na vida. Se você não estiver bem espiritualmente, se você não estiver bem fisicamente, você pode acontecer o que for, você vai voltar de novo aonde você está. A gente vê a história de pessoas que ganham os prêmios da loteria, 3, 4, 5 anos depois volta a estaca zero, volta ao mesmo lugar. Por quê? Porque emocionalmente, espiritualmente, as pessoas estão doentes por dentro. Então, antes de você enfrentar seus desafios, você tem que enfrentar você mesmo. Você tem que enfrentar seus traumas. Se você não conseguir enfrentar seus traumas, você não vai a lugar nenhum. Você vai viver aquela roda de ramo. Você vai lá na frente, volta, vai e volta. Você não consegue avançar. Então você tem que enfrentar seus traumas todo dia. Enfrentar seus fantasmas, conversar com seus fantasmas. Nos Estados Unidos, tive um jovem que ele voltou louco da guerra do Iraque. E não falava mais, ficou depressivo. E um dia um amigo falou com um médico que estava cuidando dele, que ele tinha participado de um combate que muitas pessoas tinham se ferido, muitas pessoas tinham sido degoladas. E o que o médico fez, o psiquiatra dele fez? Pegava essas fotografias na sessão e botava para ficar olhando para aquelas fotos. E todo dia ele ia na sessão e ficava vendo aquelas fotos, até ele poder se curar. Então, nós, para crescermos na vida, nós temos que enfrentar nossos traumas. Porque se você não enfrentar os seus traumas, não adianta nada que vem de fora, nada que te surpreenda vai te tirar dessa situação. Então, nós temos que enfrentar nossos traumas. E a melhor maneira de enfrentarmos os traumas é visitar eles. É ser sincero com você mesmo, dizer, olha, eu fracassei. E tentar cada dia mais pergunta a você mesmo, o que eu aprendi com aquela coisa horrorosa que me aconteceu? O que eu aprendi com aquela coisa maldita que me sucedeu? Como é que eu posso me tornar uma pessoa diferente? Eu trabalho na advocacia e quando acontece uma coisa muito ruim, a gente faz uma pergunta, o que de bom essa coisa ruim trouxe? Então essa é a pergunta que você tem que ter, tem que fazer para você mesmo, para você poder estar enfrentando os seus traumas. Porque se você não estiver bem, se você não estiver forte internamente, você não vai conseguir enfrentar os desafios que vai surgir na sua frente. Porque o vencer na vida
é sempre estar enfrentando o desafio, é sempre estar superando você mesmo. Você tem que estar sempre se auto-superando. Supera aqui, supera dali, vai se superando, vai caindo, vai se levantando, vai se fortalecendo, vai aprendendo, e assim você vai se crescendo na vida. E não adianta ganhar na loteria, não adianta ganhar um prêmio, não adianta ficar rico da noite por dia, se você não tiver bem internamente, o mundo externo não vai ser sucesso para você. Muito obrigado. Reflita no se inscreva no canal, deixa o like. Muito obrigado.